quem não sabe, você está aqui no Regra de Ouro, é um canal que tanto da Twitch quanto do YouTube, que a gente fala de RPG, mestragens e jogagens. Também estou comendo um snackzinho. Nós fazemos segunda-feira os papos de mestre, que a gente fala sobre RPG, jogagens e mestragens, dicas de aventura, coisas sobre sistemas de RPG em geral, para melhorar sua campanha, sua narrativa ou sua capacidade de jogar. Também temos histórias aqui que a gente narra, algumas aventuras, algumas campanhas. E geralmente isso é feito na Twitch. E a gente pega e edita e coloca tudo no YouTube. Vídeos todos os dias às 18 horas. Dessa vez, eu estou tentando fazer a transmissão simultânea. Por quê? Porque aí, às vezes, o nosso papo de mestre, que acontece às segundas-feiras, pode passar aí, quem sabe, para segundas. E aí todo mundo pode participar junto, a galera tanto do YouTube quanto a galera da Twitch. Para quem não sabe, esta tela que está aí no seu monitor, né? Essa tela que está sendo mostrada aí no seu monitor é sobre o sistema Mistério, um RPG narrativo de mistério e terror, que eu estou criando já tem um tempo, e o Marcelo, que é o Mr. Salad, está brigando comigo para que eu faça o lançamento dele. E eu, como todo procrastinador sem tempo da vida moderna, estou enrolando para fazê-lo. O sistema já estava pronto, aí eu já ia lançar, descobri um erro, estou ajustando, e no fim eu fico nesse eterno ajuste. Então, para começar, essa aqui é a cara básica, né? O estilo do livro é esse, onde vai ter sempre esse ambiente de terror, que é um dos estilos que eu gosto muito de literatura, tá? Sempre a gente vai usar essas cores minimalistas, branco, preto e vermelho, para provocar esse choque, tá? Então, o que a gente já fez aqui no livro? O livro ele tem mais coisas escritas, tá? Muita coisa rascunhada e muita coisa escrita. Basicamente, eu estou reescrevendo o livro e montando ele desde o início. Lógico que isso aqui não é a diagramação oficial dele, final, mas ele é uma base, é uma ideia do que eu quero fazer, é uma ideia de como eu quero montar o mistério e como ele vai ficar. Então a gente já começa o livro como Resolva o Mistério, onde tem uma premissa básica do que é o mundo do mistério e como funciona. Para jogar mistério, o que você precisa para fazer parte, né, da aventura. Algumas orientações antes do capítulo 1 sobre o que a gente deve considerar para que as histórias sejam criadas e feitas no mistério. Então a primeira coisa é a limitação de realidade, que é a escolha do mestre se a história que vai ser desenvolvida vai ser uma história real ou uma história não real, assim, uma história baseada no mundo real. Opa, Igor, seja bem-vindo, cara. Na outra live que eu abri antes, né? É porque primeira transmissão que eu tô fazendo simultânea, tá? De Twitch e YouTube. Aí a outra lá deu problema, eu tive que fechar e reabrir. Mas seja bem-vindo, brigadão. Eu acho que você já fez alguns comentários, eu acabei vendo os seus comentários num dos vídeos recentes. Acho que eu tô reconhecendo pelo nome. E falando aqui sobre mistério, tá? Então, limitação da realidade é a escolha do narrador ou do grupo de qual é o nível de fantasia que vai ter o seu cenário. Você pode fazer ele totalmente realista e criar histórias totalmente baseadas em realidade, isso não tem problema nenhum, ou você pode fazer uma história totalmente fantasiosa, o sistema vai te dar essa liberdade e você vai poder ter muito conforto na hora de criar a sua história. Mesmo porque as regras são muito simples, então ele cabe qualquer coisa aí, tá? Depois disso aqui eu parti para uma explicação básica aí, ó. A arte eu achei legal, tá? Sobre o que é o sistema, o que tem de interessante nele, que são as três principais características do sistema, que é o investigador, que é o personagem, que ele é o centro da história, as características humanas, que são as características de ficha, as características numéricas do personagem, e os fatos de história, que são as ferramentas que o personagem tem de interferir na narrativa, ou seja, o jogador consegue influenciar diretamente a história, tá? E isso é o diferencial do sistema. Depois explicando a função do narrador, como é que ele atua, o que ele tem que fazer, como o narrador funciona dentro da trama, ganchos narrativos e algumas orientações sobre escrita mesmo literária, tá? Como é que funciona, quais são os tipos de gancho que você pode utilizar durante a narrativa, e aí o que você precisa saber do sistema. E isso aqui eu acho interessante. Aí você pensa assim, poxa, mas você tá mostrando o livro aí, você não vai lançar? Vou lançar, cara. Só que isso aqui não é a regra, tá? São orientações sobre o sistema, então não tem segredo aqui. Inclusive, antes de fazer o lançamento,
Eu quero fazer uma campanha de teste onde uma aventura básica, uma aventura padrão vai ser disponibilizada para que as pessoas interessadas se inscrevam e testem o sistema, tá? Então, ó, aqui foi interessante chegar, ó, porque eu tô vendo que tem diferenciação aqui, ó, na fonte. Vai ter uma fonte 11 aqui e uma fonte 12 aqui. E isso não pode acontecer. Não quando eu estou fazendo a parada, tá? Então o que é importante aqui? Deixa eu perguntar. O Igor já tá aqui, então deixa eu perguntar para ele. Igor, você joga, cara? Eu acho que os seus comentários são sobre D&D, se eu me lembro bem. Tem algum outro sistema que você joga? Então, o que você precisa saber aqui do mistério, tá? O personagem, ele é um investigador. Não interessa o que ele faça, tá? Ele pode ser um porteiro de colégio. Ele entrou na história, ele vai entrar na trama, ele é um investigador a partir de então, tá? Quem salva o dia nem sempre é o herói, ou seja, o sistema ele permite você jogar com qualquer tipo de personagem. A história principal que a gente testa o sistema, e ela já foi narrada algumas vezes, se eu não me engano, ela já foi narrada acho que 12 vezes, para 12 grupos diferentes. Os personagens são profissionais, então normalmente tem as profissões mais repetidas nessa história, tá? Engenheiros, arquitetos, agrônomos, já teve um topógrafo, teve administrador, contador, policial, um analfabeto, o personagem era analfabeto, ele era um caseiro da fazenda, isso assim, na mesma história, ou seja, ela cabe vários tipos de personagem. Então você não precisa ser um herói para ser o principal, tá? Marcelo, sou professor e estou tentando criar um RPG com enigmas para os meus alunos. Seu livro parece interessante. Cara, eu sou muito satisfeito com isso aqui. Por quê, Marcel? Ele trata uma narrativa tão aberta e tão livre e tão focada para ser episódica que você pode fazer uma campanha longa ou várias campanhas curtas, com os mesmos personagens ou não. Eu vou narrar, e eu estou montando ainda, porque eu fiz uma aventura presencial com o Sistema Mistério na semana retrasada e na semana anterior. Foram 2 dias de narração e foram 8 horas de jogo. Um pouco mais de 8 horas de jogo nesses 2 dias, tá? A história se passava em Londres vitoriana, no ano de 1890, numa universidade de medicina. Eu estou remontando essa história. Ela vai se passar no Rio de Janeiro, no ano de 1901, na Universidade do Rio de Janeiro, no curso de medicina, e vai ser só para um jogador, ela vai ser uma aventura solo. E aí eu estou montando para narrar, tanto na Twitch quanto aqui, vai ter o vídeo aqui pro canal do YouTube, tá? E a ideia aqui é como o sistema ele é baseado exatamente na literatura, esses elementos vão estar presentes, tá? Então fica muito legal de desenvolver porque a história não precisa ser complexa. Ela pode ser simples e ela pode ser muito mais narrativa e muito mais na escolha do jogador do que no dado. O dado ele só vai ser usado em momentos muito específicos para que como é que fala? Não sobrecarrega a narrativa. Eu fiz um dos primeiros testes do sistema, foi feito numa história onde estava rolando um sequestro. Então, era um grupo de pessoas que eram amigos e eles tinham uma amiga que era filha de um rico. E isso, assim, é uma história de época. E acontece que um sequestro, eles pegam essa menina porque o pai dela era rico, não os jogadores, tá? Um grupo lá secreto pega essa menina para pedir resgate e levam até um determinado local. O grupo vai investigar, só que logicamente eles não têm como imediatamente interromper essa ação, impedir essa ação, recuperar a menina. E um dos jogadores usou essa capacidade de interferir na história, dizendo o seguinte: ele falou assim, que quando eles iam sair com a menina, ele falou que neste momento, como era característica da época, estava tendo nas proximidades um piquete. Um grupo de trabalhadores estava fazendo uma manifestação trabalhista. E teve confronto com a polícia, e o quebra-pau foi generalizado.
E esse quebra-pau, nas ruas da região, impedia a movimentação de carros. E foi o que impediu os sequestradores de fugirem com a menina para outro lugar. Ou seja, a história ficou focada onde eles estavam. E ele usou esse elemento para impedir a fuga dos bandidos. Então, assim, é uma coisa legal, dá muito pano pra manga e ajuda bastante na narrativa, tá? Deixa eu ver aqui que tá tendo eu não consigo fazer a abordagem. Eu tô fazendo uma verificação aqui de chat, tanto do YouTube quanto do Twitch. Lá na Twitch eu precisava banir alguém. Não, o cara é estudante de história. O cara é estudante de história. Aí ele, na hora, falou assim: não, peraí, o que tava acontecendo nessa época aqui nessa capital? Pô, tava tendo muita briga, tava tendo muita revolta por causa das leis trabalhistas, que não existiam, basicamente, assim. Era início de sindicato. O sindicato tava se fortalecendo. Aí ele falou assim: então eu vou fazer um piquete, galera vai manifestar, vai invadir as ruas e os caras não vão conseguir sair. E ele falou, encaixava, não atrapalhava a trama, foi o que aconteceu. Eles interferiram na história. Então, voltando aqui, o que você precisa saber sobre o sistema? Você será um investigador, quem salva o dia nem sempre é o herói. Você é o que diz ser. Isso aqui é interessante. Quando você monta a ficha, ela vai ter duas etapas, tá? Uma etapa numérica e uma etapa descritiva. A etapa numérica, ela trata dos valores para teste. São 9 características humanas que são colocadas ali, e todas elas se entrelaçam, porque a gente pode resolver o mesmo problema de várias maneiras, tá? Mas você tem uma segunda característica que é descritiva. E essas características descritivas são as características que moldam o seu personagem. Beleza, então aqui o que nós temos? Nós temos a descrição do background do personagem, onde ele vai colocar as características físicas dele e as características visuais dele, tá? Como ele se apresenta, como ele se considera, como ele se monta para a sociedade. Depois nós temos psicologia, opinião e ideologias, que é aquilo que ele acredita, como ele atua, como ele interpreta. Depois nós temos as profissões, qualidades e capacidades, que descreve o que ele sabe fazer. Depois nós temos o traço marcante e a fraqueza ou trauma do personagem, que são as coisas que ele conquistou, as coisas que ele usa em benefício próprio e as coisas que penalizam ele. Então, isso daqui é o que encaixa naquilo ali que eu indiquei ali em cima. Você é o que diz ser. Por quê? Porque quando você está montando a ficha, você vai falar pro mestre o que você quer que seu personagem seja. Então, se você quer que seu personagem seja um médico, e isso encaixa na trama, você vai ser um médico. Se você quer que ele seja um policial, ele vai ser um policial. Se você fala assim, não, meu personagem é um escritor de livro, ele é rico. Então, se isso não atrapalhar a história, ele vai ser rico. Por quê? Porque quando você estiver num momento de tensão, num momento em que você precisa fazer alguma coisa, e você é médico, você não precisa testar a sua sabedoria ou sua capacidade de ser um médico. Se você colocar na ficha que você é um bom médico, você é um bom médico. Se você colocar que você é o melhor cirurgião que existe, você vai ser o melhor cirurgião que existe. Então isso não tem problema. O teste ele só vai ser aplicado quando existe a necessidade de verificar se a sorte vai interferir no processo ou se alguém vai atrapalhar o processo. Essa é que é a situação. E é logicamente que quando você montar as características numéricas da ficha, se você fala que é um médico, você vai ter que descrever as características numéricas que um médico bom teria. Senão, ele vai fazer um teste e vai falhar miseravelmente, tá? Mas se não precisar de teste, ele simplesmente executa. Coisas estranhas podem ou não acontecer. Significa que você pode colocar coisas sobrenaturais ou não. A escolha é do grupo, do mestre e da história que vai ser feita. Então, o mistério está aberto para isso. O limite será o bom senso. Significa o seguinte: você pode evitar a maior quantidade de testes que você conseguir, tá? Você pode, inclusive, passar por diversas situações que até a sorte poderia influenciar, simplesmente considerando as capacidades numéricas do personagem. Por quê? Porque o personagem possui mecanismos de regra que ele evita o teste, ele evita a falha. Seria mais ou menos assim, ó. Imagina que você é um mecânico, e você é um mecânico muito bom. Só que você precisa fazer um reparo imediato, urgente, porque se tiver um vazamento, se tiver o que está acontecendo continuar, vai provocar um incêndio no carro. Logicamente, isso poderia ser jogado com sorte, né? Você faz um teste de mecânica para consertar o carro, para evitar que ele incendeie. Aí o mestre fala assim, vamos fazer um teste. Mas
Se eu pegar as capacidades médias do personagem, numéricas, eu consigo ver que, na média, ele é tão especialista que, na média de valores, ele consegue ultrapassar testes difíceis sem rolar o dado. Então ele já não precisa rolar o dado. Aí vão falar que ele não tem a capacidade média suficiente para passar um teste difícil. Ele faz qualquer coisa normal ali, cotidiana, tranquilo, mas uma coisa difícil não. Mas aí ele tem especialidades, ou ele tem outras ferramentas que permitem que ele atue com sucesso sem precisar rolar os dados. Por quê? Porque rolar os dados pode prejudicar o jogador, que às vezes tem jogador que só tira número baixo. Todos os testes aqui são feitos com D6, tá? O padrão são 2D6, mas pode ser que tenha mais dados influenciando o teste, tá? Então pode ser que ele tire número baixo. Então o jogador tem ferramentas de sistema para evitar jogar o dado. Ou, se ele precisar jogar o dado, ele aumentar as chances de acerto através de outras ferramentas do sistema. Então o mestre vai ter o bom senso não só de ver quando isso é necessário ou não, como orientar o jogador se ele precisaria mesmo fazer o teste ou não, ou como ele maximiza a capacidade de sucesso. O sistema não é para o jogador falhar, o sistema é para que a história seja construída. Você pode mudar a história, como eu falei, né? Existe a ferramenta do fato de história, onde o jogador interfere diretamente na construção da narrativa. Suspense, mistério, investigação e terror, que são os 4 pontos base do sistema. Eu não gosto de terror. Você não precisa fazer uma história de terror. Você pode fazer uma história de suspense, você pode fazer uma história de mistério, desde que a investigação seja o centro, tá valendo, porque isso é o que importa, tá? Quando a regra é necessária. Mais uma vez, existem regras que são imutáveis no sistema. As regras das características humanas, que são os números que estão lá, e as descrições do personagem, elas não podem mudar. Isso aí são regras que estão inseridas na história, no jogo, e não podem ser mudadas. Mas existem um monte de outras regras que o mestre pode simplesmente decidir ou não adotá-las de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, envolvimento com tecnologia, combate. Você pode fazer uma história que tenha combate sem utilizar as regras de combate. Utilizando só algumas técnicas que vão ser descritas no sistema, que você vai fazer a narrativa e você vai interpretar as respostas dos jogadores durante o combate. Sem ficar aquele negócio do D&D que é, eu bato, eu defendo, eu bato, eu defendo, entendeu? E aí vem a parte de idealização do investigador, que é inclusive o que eu tava fazendo antes de começar a live. Eu tive a ideia de fazer a live aí para começar daqui. Só que aí eu já tinha começado. Aí eu enrolei. Quando eu terminei essa parte, eu decidi fazer a transmissão, que é para pegar essa aqui, ó. Falta de direcionamento. Então, como idealizar o seu investigador? Basicamente, esse trecho aqui do livro vai dar uma pincelada do que você precisa para montar o seu personagem. Então a primeira coisa que você tem que saber é que o seu personagem, ele pode ser qualquer um. Ele pode ser policial, dentista, porteiro, dançarino, cantor, ele pode ser um investigador mesmo, um militar, um cara rico, um político, ele pode ser o que for desde que se encaixe na história e desde que a descrição dele seja bem feita, seja bacana. A partir do momento que você idealiza isso, você vai ter que checar com o mestre quais são as características da história para você inserir ele. Porque se você inserir um personagem desalinhado com o contexto, não vai rolar. Tipo, eu estou fazendo uma história no Egito Antigo e lá eu vou botar um astronauta. Cara, obviamente já tá desalinhado. Mas pode ser uma história de viagem no tempo. Tá, se não for o caso, vai estar desalinhado, tá? É tipo uma história que vai fazer uma análise, uma investigação de assassinato. E aí o cara que tá lá, ele é um monge religioso que tem voto de silêncio e que ele só anda de dia. Ele não gosta de andar de noite porque ele tem um voto lá que ele não pode... ele só pode andar se tiver contato com o sol. Aí você fala assim, pô, você não vai pra frente, né, na história. Então o que você tem que ver com o mestre, que a gente chama de narrador, tá? No mistério. Qual é o período histórico do cenário, quais são os limites tecnológicos e o acesso à tecnologia que é possível na história, qual é o local e o ambiente onde se passa a maior parte da narrativa, quais são as limitações da realidade, tipo, o sobrenatural existe, o sobrenatural é só lenda, ou o mundo é realmente fantástico, ou o mundo é ultra realista e a fé morreu. Isso é que você tem que definir. E mais informações de cenário, como eu falei antes, de enredo, para você conseguir setorizar.
Como eu falei, eu vou narrar essa história que se vai passar no Rio de Janeiro, do ano de 1900, numa universidade de medicina, por conta de... Eu não sei se eu poderia falar, mas vou adiantar. A história começa com o sumiço, né, com o roubo de tumbas. Então, geralmente, as tumbas que são roubadas são profanadas para roubar coisas da tumba, né? Coisas da cova. Só que dessa vez eles levaram o corpo da cova. Aí tudo começa com essa investigação do sumiço de um corpo, tá? Então o que a gente vai fazer? O personagem vai ter que estar associado ou à faculdade de medicina ou a uma parte de investigação relacionada ao corpo que vai desaparecer do cemitério. A cova vai ser. Só que o pulo do gato, né? O que vai fazer a história correr é que, em vez de ser um indigente ou uma pessoa comum que foi roubada do túmulo, vai ser um sujeito de uma família rica. Então a profanação do túmulo foi de uma pessoa rica. E aí toda a investigação é feita isso. Você pode ser um médico, você pode ser um jornalista, você pode ser um investigador, você pode ser um amigo da família rica, você pode ser alguém que está ligado a um desses elementos do cenário. E tudo vai partir daí. Tudo vai partir deste evento, tá? E por que a faculdade de medicina está envolvida? Porque existia uma dificuldade muito grande nos estudos de medicina para estudar anatomia. Então, muitas vezes, as universidades elas se associavam às Santa Casas, aos hospitais, para pegar indigentes que faleceram para fornecer o corpo para a ciência. Só que nem sempre isso era possível, porque a quantidade de aulas às vezes era maior do que a quantidade de gente indigente que falecia, e os corpos não podiam ser guardados por muito tempo. Então, muitas vezes existiam esse roubo dos túmulos para vender os corpos para a universidade. E, então isso vai estar inserido na história. Então, depois que você idealizou o cenário, viu essas características e viu como inserir ele lá dentro, você vai planejar o seu personagem. E aí a gente sugere uma linha de raciocínio onde você vai descrever ele da seguinte maneira: qual é o nome dele, qual a idade, qual é o gênero, o nome dos pais, os familiares, as pessoas próximas dele, qual o grau de instrução, profissão, conhecimentos relevantes, especialidades profissionais. Depois, como ele se localiza na sociedade, quais as opiniões sobre os assuntos importantes, sobre política, sociedade, quais são os seus preconceitos, seus preceitos, tá certo, olha só, preceitos e preconceitos, valores ideais mais relevantes, quais são seus interesses imediatos, seus objetivos a longo prazo, qual foi sua maior conquista e do que ele mais se orgulha, qual foi a sua maior derrota e do que ele se envergonha. Isso daqui é a base daqueles elementos da ficha que eu mostrei. Então, fazendo isso aqui num rascunho, você tem a base para escrever aquilo que pode ser colocado lá. A partir daí, ficou faltando os dois últimos elementos, né? O traço marcante e a fraqueza ou trauma do personagem. E aí você monta essa parte de descrição da ficha. Por quê? Porque o traço marcante, ele vai ser o ponto forte daquele personagem. Então, você vai descrever uma característica que ele usa para guiar o comportamento dele, resolver problema ou usar de carteirada para alguma coisa. Então, por exemplo, qual que é o traço marcante dele? O cara é filho do juiz. Ele é filho do juiz. Então, toda vez que ele tiver oportunidade, ele vai usar esse fato para ter uma vantagem. Da mesma forma, a fraqueza ou trauma é aquilo que puxa o cara para baixo. É aquilo que, se a história se alinhar com aquela fraqueza, ele vai ter o prejuízo. Então, nós temos aí 2 pesos e 2 medidas para a história, tá? E com essas características aqui validadas pelo mestre, você tem um personagem que está montado. Então o que está ali na ficha, o que foi descrito, ele é verdade. A única coisa é, quando vocês viram a ficha ali, você viu que ela tinha espaços limitados, tá? O jogador só pode escrever dentro daquele espaço. Se o que ele escrever não couber ali, não será considerado. Se ele escrever qualquer coisa que ultrapasse aqueles limites, não vai ser considerado. Se não for legível, não vai ser considerado. Então tem uma série de regrinhas que faz com que aquela descrição seja também limitada. E outra coisa legal é que a ficha do jogador ela é um registro da história. Então, eu joguei, eu sou personagem nível 1, tem 10 níveis, tá? Sou personagem nível 1, eu joguei um mistério, consegui ou não consegui, aconteceu um monte de coisa, cheguei ao final. Beleza, chegou ao final, chegou. Aí vamos ver se você passa de nível. Aí existem 7 perguntas que são feitas. Isso eu vou falar em outros vídeos mais futuramente. São 7 perguntas que são feitas. Se a resposta for sim para 5 delas, o personagem passa de nível para a próxima história. E aí na próxima história ele refaz a ficha.
Então ele pega, repassa os números dele para a próxima ficha, e aí ele pode completar as características dele. A ficha antiga permanece, por quê? Porque ela é registro. A ficha antiga é registro. A ficha nova vai trazer o que aconteceu daquele passado da ficha anterior até a próxima aventura. E aí ele vai colocar quais são as diferenças no físico dele, o que aconteceu com a psicologia, com a profissão, tudo nesse intervalo. E aí ele vai construindo o personagem. Então, se o cara joga 6 histórias, ele vai ter 6 fichas. Elas andam juntas porque as pistas são colocadas ali. E no final você tem uma pasta com todo o histórico do personagem, com tudo que ele fez.